Taxa de juros do cartão de crédito rotativo chega a quase 400%. Prefeitura de São Paulo decide intensificar vacinação depois da morte de mulher com meningite. TSE abre sala de apuração de votos para militares e representantes de partidos. Ponte desaba no Amazonas e provoca mortes. Dirigir falando ao celular é uma das maiores causas de acidentes com mortes no Brasil. Furacão Ian chega aos Estados Unidos com ventos de 240 quilômetros por hora. União Europeia amplia sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia. E o irmão André, fundador da Portas Abertas, já está com o Senhor. Agora no Jornal das 22. Olá, boa noite. Boa noite. A convite do presidente do TSE, o ministro da Defesa e entidades fiscalizadoras visitaram a sala de totalização de votos no tribunal nesta quarta-feira. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, recebeu representantes de órgãos de fiscalização e candidatos na sala de totalização de votos do TSE nesta quarta-feira. Entre as autoridades estavam presentes o ministro da Defesa, Paulo Sérgio Nogueira, e o presidente do Conselho Federal da OAB, Beto Simonetti. O secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Júlio Valente, guiou a visita pela sala, que é um ambiente de trabalho comum, e respondeu perguntas dos presentes. Ele deu detalhes sobre como a totalização é realizada e explicou que não há contagem manual de votos. Esse ambiente tem todos os representantes das principais áreas da Secretaria de TI, sistemas corporativos, administrativos, mobile, infraestrutura e também totalização. Essas pessoas, no dia da eleição, elas não contam votos. É preciso que a gente esclareça a população sobre isso. Essas pessoas, elas monitoram o ambiente de informática para que os sistemas já lacrados sejam executados de forma adequada, sem sobressaltos. Os votos são totalizados a partir das informações presentes no boletim de urna. Os dados de cada urna entram no sistema da Justiça Eleitoral, que faz a soma e aponta o resultado. O presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro Alexandre de Moraes, enfatizou uma vez mais que o sistema eleitoral é seguro e auditável. A partir do momento em que cada urna eletrônica é finalizada, já sai o boletim de urna com os votos, isso entra no sistema e esse sistema faz a totalização a partir do programa que nós mesmos, e vocês acompanharam, lacramos as urnas no dia 2 de setembro. Ou seja, não há participação humana nisso. O presidente do TSE, ministro Alexandre de Moraes, destacou que a sala não tem nada de secreta e estará aberta para que entidades fiscalizadoras e representantes dos partidos políticos acompanhem a totalização de votos a partir das 4h30 da tarde deste domingo. E nesta quarta-feira, a Polícia Federal realizou uma demonstração de como será feita a fiscalização de propaganda irregular e crimes eleitorais. Drones que serão utilizados para coibir essas práticas foram testados no estádio Mané Garrincha. Os aparelhos sobrevoam em altitudes elevadas, tornando-se imperceptíveis, mas tem zoom de alta resolução capaz de identificar suspeitos, placas de veículos, entregas de santinhos e práticas criminosas, como a compra de votos. As imagens serão transmitidas para uma equipe da PF que fará análise do material para tomar as medidas cabíveis. A fiscalização começa no sábado. Algumas ações no ambiente de votações, nas proximidades ou que impactem no processo de algum modo podem configurar crimes, gerando multas de até R$15 mil, prestação de serviço comunitário e até prisão de 6 meses a 1 ano. O crime mais comum, o que mais acontece é o famoso boca de urna, que é pedir voto, fazer propaganda eleitoral no dia da eleição. Outro crime importante, uma que a gente deve lembrar, é o transporte de eleitor. Esse transporte do eleitor ele é proibido por lei. Então, a Justiça Eleitoral oferece o transporte para aqueles locais de difícil acesso. Também o eleitor pode vir com seus meios próprios ou
a família reunida no mesmo veículo, no mesmo automóvel, poderá se dirigir juntos ao local de votação. Agora, um transporte oferecido por outras pessoas, por partido, por federação, pelo próprio candidato, isso é um crime eleitoral que, vez ou outra, ocorre. O Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso do Sul disponibilizou uma cartilha criada para orientar sobre crimes eleitorais e procedimentos policiais durante o pleito. Quem quiser ter acesso ao material pode baixar gratuitamente através do site do TRE-MS. Para combater os crimes eleitorais e garantir uma eleição tranquila, durante todo o período de votação, a Justiça Eleitoral estará atenta às denúncias, tanto presencialmente quanto de modo virtual. Em todo local de votação, a Justiça Eleitoral disponibilizou servidores e servidoras na condição de auxiliares da Justiça Eleitoral. Então serão pessoas que estarão trabalhando ali nessa função de auxiliar, que terão esse papel de orientar o eleitor naquele local de votação, auxiliar os mesários durante o processo eleitoral, receber denúncias, eventuais denúncias, e acionar a Justiça Eleitoral, acionar o juiz ou a juíza eleitoral para atendimento imediato de determinada situação. Então, esse é um canal importante que o eleitor, ao constatar qualquer irregularidade do ponto de vista eleitoral, pode se dirigir a esse servidor, sem prejuízo, evidentemente, do aplicativo Pardal, que é o aplicativo disponibilizado pela Justiça Eleitoral, que pode ser adquirido em qualquer loja de aplicativo, onde ele poderá registrar ali essa denúncia, essa irregularidade, inclusive com fotografias, e encaminhar diretamente para a Justiça Federal. Para não ser traído pela memória e esquecer os números dos candidatos, vale muito a pena recorrer à boa e velha colinha. Nós incentivamos demais o uso da famosa cola, que é anotar num papel o número dos candidatos. É uma eleição um pouco mais demorada, a escolha são para 5 cargos, então é importante que o eleitor leve consigo os números dos candidatos, para facilitar para o eleitor, para agilizar o momento da votação. Lembrando que a cola precisa ser no estilo raiz, no papel, já que não será permitido entrar na cabine de votação com o celular ou qualquer outro equipamento capaz de registrar o processo. Outro ponto importante é ficar atento ao horário de votação. A maior novidade da eleição deste ano é justamente o horário. O TSE fixou das 8 da manhã às 17 horas, horário de Brasília. Portanto, aqui no nosso estado, aqui em Mato Grosso do Sul, as eleições começarão às 7 horas da manhã. E terminarão às 16 horas, às 4 horas da tarde. Essa é a grande novidade. Então, o eleitor, a eleitora que está acostumado aí a votar um pouco mais tarde, deixar para o final da tarde, né? Que normalmente é um período que tem menos eleitores, menos fluxo de eleitores, tem que tomar muito cuidado, porque os trabalhos serão encerrados às 16 horas, às 4 horas da tarde, e não mais às 5 como era antigamente. Uma ponte cedeu hoje em Careiro, no Amazonas. Imagens que circulam na internet mostram as vítimas saindo da água depois do incidente. 3 pessoas morreram e 14 ficaram feridas até o momento. Os bombeiros buscam de 8 a 15 desaparecidos. O incidente ocorreu a 102 quilômetros de Manaus, em um trecho que é de responsabilidade do governo federal e, de acordo com a Polícia Militar, os veículos faziam a travessia quando a estrutura desabou. O acidente só não foi pior porque a via estava parcialmente interditada desde segunda-feira, devido às más condições da estrutura, e somente veículos leves podiam circular. Mergulhadores foram enviados para o local e as vítimas encaminhadas para as unidades de saúde da capital amazonense. Em Tabatinga, no interior de São Paulo, uma tentativa de furto foi descoberta graças às câmeras de segurança. Nas imagens, um cachorro, ou melhor, 2. O meliante chegou perto da loja para vistoriar o local. O cão parça, ou melhor, o comparsa de crime vinha logo atrás. O comerciante Marcos Alexandre Soller, dono da loja de brinquedos de pelúcia, chegou a pensar que era vítima de um arrombamento. Pensou até em procurar a delegacia local, quando um funcionário alertou que seria melhor olhar as imagens da câmera de segurança. E olha aí o resultado. Um cãozinho branco com pintas pretas, de raça indefinida, depois de farejar as estantes, escolheu a ovelha para levar. Mas como ele é pequeno, não teve forças para consumar o furto e o brinquedo ficou na porta da loja. Sem prejuízos para o comerciante.
Apenas os 2 amigos é que devem ter procurado diversão em outro local. A Prefeitura de São Paulo decidiu intensificar a vacinação contra a meningite. A ação deverá acontecer principalmente na zona leste da cidade, onde foi confirmada uma morte. A capital já registrou outros 5 casos da doença. A Secretaria Municipal da Saúde de São Paulo confirmou a morte de uma mulher de 42 anos de idade por meningite. Ela era moradora da região que abrange a Vila Formosa e o Aricanduva, 2 bairros da zona leste da capital. Esse é um dos 5 casos de meningite meningocócica do tipo C registrados no período de 16 de julho a 15 de setembro. Além dessa vítima, os demais casos foram registrados em um bebê de 2 meses e em adultos de 20, 21 e 61 anos de idade. A Coordenadoria da Vigilância em Saúde forneceu medicamentos preventivos para pessoas consideradas mais próximas, como parentes ou habitantes da mesma casa das pessoas acometidas pela doença. Também deve ser intensificada a cobertura vacinal na região, de moradores entre 3 meses e 64 anos de idade, inclusive com busca ativa. Foram vacinadas 7.400 pessoas na região nos últimos 15 dias. De janeiro até o dia 26 de setembro, foram notificados 56 casos da doença em toda a capital. O número é menor quase que 65% se comparado ao mesmo período de 2019, quando foram registrados 158 casos da doença. A meningite é uma inflamação que pode ser causada por infecções de vários micro-organismos, como fungos, vírus e bactérias. Para prevenir a doença, é possível tomar a vacina em todas as unidades básicas de saúde do município. O imunizante deve ser aplicado em bebês aos 3, 5 e 12 meses e em adolescentes de 11 a 14 anos de idade. E veja a seguir, taxa de juros do cartão de crédito rotativo chega a quase 400%. E ainda, dirigir falando ao celular é uma das maiores causas de acidentes com mortes no Brasil. Usar o celular ao volante é a 4ª maior causa de mortes no trânsito em todo o Brasil. Apesar das multas, os motoristas seguem em frente e arriscam a vida tanto deles como a dos outros. O alerta é antigo e praticamente todo motorista conhece. Celular ao volante, perigo constante. Mesmo assim, em qualquer lugar, basta olhar para o lado para encontrar vários motoristas distraídos com o smartphone, ainda que muitos se incomodem com a prática. Uma pesquisa recente feita pela CCR, concessionária que administra várias rodovias no país, com 9.000 motoristas, mostra que o uso do celular é o fator que mais chateia os condutores no trânsito. E não seria para menos. Segundo dados da Organização Mundial da Saúde, usar o aparelho enquanto dirige aumenta em 400% o risco de acidentes. Praticamente o mesmo efeito de quem dirige embriagado. Mas o número de infrações pelo uso do celular revela que ainda falta muita consciência sobre os riscos dessa prática. Só aqui em São Paulo, o número de multas desse tipo registradas pelo Departamento Estadual de Trânsito este ano cresceu mais de 120%, isso na comparação com o mesmo período do ano passado. Em todo o Brasil, quase 30 infrações por uso de celular são registradas a cada hora, segundo dados da Abramet. O que significa que quase 700 brasileiros se arriscam todos os dias a utilizar o aparelho enquanto dirigem. Um dos coordenadores da entidade alerta que o simples fato de segurar o celular em uma das mãos já representa risco, porque o motorista fica impedido de dirigir corretamente, ou seja, com as 2 mãos no volante. Mesmo com fones de ouvido, ele ressalta que quando está em ligação, a concentração do condutor na via é reduzida e o risco continua, mesmo após o fim da chamada. A gente chama que tem um efeito pós-chamada, pelo menos 3 segundos,
que o condutor vai continuar ainda pensando no assunto da chamada e vai diminuir a atenção dele na direção veicular ou na condução do veículo. Então, se o condutor estiver a 100 km por hora, no mínimo 90 metros, ele estará com uma atenção dividida. Falar no celular ao volante é uma infração prevista no Código de Trânsito Brasileiro. O motorista flagrado ao telefone está sujeito a multa de R$ 130 mais 4 pontos na carteira. Agora, se ele for surpreendido enquanto manuseia o smartphone ou digita uma mensagem durante a condução, a punição é maior. Infração gravíssima, 7 pontos na carteira, quase R$ 300 de multa. Só que, segundo o coordenador do programa SOS Estradas, as multas não intimidam. O problema maior é que nós não temos, na prática, uma fiscalização adequada, ou seja, nós não temos fiscalização no Brasil, ela é muito precária, a gente fala muito em indústria da multa, mas nós temos uma fábrica de infratores que é estimulada pela impunidade. Levantamento da Associação Brasileira de Medicina do Tráfego mostra que o uso do smartphone ao volante é responsável por 57% dos acidentes de trânsito na faixa etária entre 20 e 39 anos. Colisões que impactam não apenas na vida dos envolvidos, mas na história de famílias inteiras. Pode ir. Então vem aqui o alerta para que nós façamos essa direção do jeito mais seguro possível, tanto para o condutor, para os demais entes da via. Para aumentar a segurança nas estradas brasileiras, a Polícia Rodoviária Federal desenvolveu um aplicativo que tem um botão de pânico para ser acionado no caso de um acidente grave ou contato com criminosos. Mais segurança para quem trafega por qualquer BR do país. Esse é o objetivo do novo aplicativo lançado pela Polícia Rodoviária Federal no início da semana. É um aplicativo dedicado às rodovias federais, porque é da PRF, então ela estando em até 100 metros da rodovia, onde haja um sinal de celular, Wi-Fi ou o 4G, aí ele vai ter acionamento aí, autorizado para a gente poder realmente caracterizar ele como válido. Ele trabalha também como um facilitador para você, quando tem um assunto relacionado à PRF, seja multa, registro de acidente de trânsito, seja você registrar máquinas agrícolas ou veículos que foram furtados, então ele facilita ali o acesso, né? Você clica, ele abre as orientações e já te dá um link para você poder fazer o registro tudo no celular, né? Faz parte de um grande esforço aí para a gente poder trazer o máximo de comodidade, né, para o cidadão, e ele não ter que ficar dependendo tanto de, às vezes, ir num local, num órgão público, né, indo na PRF, para resolver as suas questões. E dentre todas as facilidades que nós teremos agora na palma da mão, sem dúvidas a que mais chama atenção é o botão do pânico. A principal função do aplicativo é dar mais uma ferramenta ao usuário da rodovia, aquela pessoa principalmente que tem comércio, onde ela está num local ali que tem sinal de celular, de acionar a PRF, né? Nosso principal meio hoje é o telefone de emergência 191. Mas, supondo que a pessoa tenha dificuldade de fazer a ligação, né, e queira fazer uma chamada silenciosa, ela tem esse botão de emergência, que funciona como um botão de pânico, que vai facilitar, né, o aviso aqui da nossa central para a gente poder tomar aí as primeiras providências. Baggio afirma que o aplicativo não irá substituir o telefone de emergência da PRF 191. É só uma ferramenta a mais, pensando naquela pessoa que teria dificuldade de fazer uma ligação, né? Quando a gente recebe, né, uma ligação, a gente tem que perguntar onde ela está, a gente tem que perguntar o telefone dela, confirmar o telefone dela, e isso, o botão de pânico, ele no silêncio da pessoa lá, ele já nos fornece tudo, onde essa pessoa está, qual o telefone dela, qual o cadastro dela, né? Então a gente pode fazer os primeiros movimentos ali, ficar atentos, e aí de repente isso pode ser confirmado por outra pessoa, né, que vai ligar de longe e falar, ó, tá vendo alguma coisa estranha, tal, então é uma ferramenta complementar e não uma ferramenta para substituir o que nós já temos. Para o inspetor, a princípio, o trote não é uma grande preocupação para a PRF, já que o acesso ao aplicativo acontece pelo gov.br. A gente pede para que quem instale o aplicativo, né, que tome cuidado para não deixar de repente na mão de uma criança que vem acionar aquilo sem querer, né, ou às vezes brincando. Essa é a nossa única preocupação. A gente acha que talvez aquele trote mal intencionado, talvez ele diminua, porque quando a chamada chega, ela já chega com todo o cadastro da pessoa e o telefone.
Então isso vai ser um avanço no sentido de tentar evitar os trotes aí mal intencionados. Um carro voador elétrico levantou voo pela primeira vez. A aeronave já foi encomendada pela Gol, que planeja usá-la a partir de 2025 no Brasil. A aeronave ficou a 1,5 metro do chão e foi conduzida por um piloto humano. O teste faz parte de uma série de etapas para certificar a segurança e eficiência do veículo aéreo. Os próximos testes de voo colocarão o equipamento a 15 metros de altura e o terceiro e último teste deixará o veículo até 3 quilômetros do solo. A nova aeronave não é prejudicial ao meio ambiente, já que tem 0 emissões de gases estufa, além de produzir pouco barulho. A expectativa é que o veículo consiga transportar 4 passageiros além do piloto e alcance velocidade máxima de até 325 km por hora. O modelo VX4 faz parte da categoria chamada de veículos elétricos de pouso e decolagem vertical. Além disso, a empresa Gol assinou um protocolo de intenções para comprar ou arrendar o modelo. O acordo não teve os valores revelados. No Brasil, além da Gol, a Azul também planeja adquirir essas aeronaves a partir de 2025, de uma fabricante alemã. O negócio poderá ter valor total de $1 bilhão, cerca de 5,5 bilhões de reais, e inclui uma frota de 220 aeronaves elétricas. A produção nacional passa pela fabricante de aeronaves, a Embraer, que promete entregar sua versão da aeronave para clientes brasileiros a partir de 2026. Pela terceira vez, a Petrobras reduziu o preço do querosene de aviação para as distribuidoras. A medida entra em vigor no dia 1º de outubro. Começa a valer neste sábado a redução de 0,84% no preço do querosene de aviação para venda às distribuidoras. Esta é a terceira queda seguida nos preços do combustível. O valor do querosene já havia sido reduzido em 10,4% em setembro e em 2,6% em agosto. O combustível representa mais de 1/3 do custo total das companhias aéreas. A Petrobras informou que os ajustes de preços são mensais e definidos por meio de uma fórmula contratual que é negociada com as distribuidoras. A Petrobras explica que comercializa o querosene produzido em suas refinarias ou importado apenas para as distribuidoras. E as distribuidoras, então, transportam e comercializam o produto para as empresas de transporte aéreo e outros consumidores finais nos aeroportos ou para revendedores. No mercado financeiro desta quarta-feira, o dólar fechou em queda. Se por um lado, os mercados globais seguem sob pressão diante do aperto monetário no exterior e das preocupações com a recessão e com a crise energética na Europa, do outro, uma decisão do Banco da Inglaterra de comprar títulos após o tombo da libra nos últimos dias traz alívio. Com isso, a moeda norte-americana recuou de 0,52% e encerrou o dia em R$ 5,34 na venda. E a Bolsa de Valores fechou em alta de 0,07% aos 108.451 pontos. Aqueles que começaram a receber os benefícios do INSS a partir de maio deste ano terão 13º salário creditado em cota única a partir de novembro. O pagamento será feito proporcionalmente aos meses do ano e de acordo com o número final de benefício, sem considerar o dígito. Para consultar o valor, o beneficiário pode entrar no aplicativo Meu INSS ou no portal gov.br/Meu INSS ou até pelo telefone 135. Quem recebe o benefício de prestação continuada, o BPC, não recebe o 13º salário. A taxa de juros do cartão de crédito, quando o cliente não paga a fatura no vencimento, chegou a quase 400% ao ano no mês de agosto. O rotativo, assim como o cheque especial, são alternativas para muitas pessoas que não conseguem superar dificuldades. E por isso que o endividamento não para de aumentar. O relatório de estatísticas monetárias divulgado pelo Banco Central nesta quarta-feira revelou que nos últimos 12 meses o volume de contas para as famílias brasileiras pagarem aumentou 5%. Com isso, o endividamento passou para 53%. É uma conta de 5 trilhões de reais que inclui pessoas físicas e jurídicas, que são os trabalhadores por conta própria que abrem pequenas empresas. Segundo o relatório do Banco Central, o aumento é reflexo da política monetária do país, de aumento da taxa de juros para controle da inflação. A média dos preços está em queda, mas os empréstimos ficaram mais caros e difíceis de quitar. A procura por empréstimos não para de aumentar.
foi 23% maior em agosto, na comparação com o mesmo mês do ano passado. E veja a seguir, União Europeia amplia sanções contra a Rússia pela guerra na Ucrânia. E você vai ver também, furacão Ian chega aos Estados Unidos com ventos de 240 quilômetros por hora. Uma pesquisa da Federação do Comércio apontou que o índice de consumo este mês está sendo o maior dos últimos 8 anos. Dona Efigênia, mas todos a chamam de FIFA. A Dona FIFA organiza a Copa da Federação do Comércio. Tá toda animada porque neste mês tem planos de realizar um desejo de consumo. Uma geladeira. Assim como a Dona FIFA, muitas pessoas pretendem consumir mais a partir deste mês de setembro. É justamente o que mostra uma pesquisa da Confederação Nacional do Comércio. A intenção de consumo das famílias de Campo Grande atingiu em setembro 98,7 pontos. É o melhor índice para o mês de setembro desde 2014. A gente percebe, nesse segundo semestre, a questão da redução do preço mesmo, do combustível, da energia elétrica. Há uma movimentação maior, também por conta das eleições, e tudo isso contribui para a melhoria aí da intenção de compra do consumidor. Segundo a pesquisa, a intenção de consumo aumentou porque subiu a oferta de emprego e as pessoas estão também com mais perspectiva de um futuro profissional. Se os consumidores estão mais propensos a comprar, o empresário fica mais otimista, contrata mais, ou pelo menos mantém o quadro atual, e isso é importante, aí é um ciclo virtuoso para a nossa economia. A próxima data de consumo em alta escala é o Dia das Crianças, em outubro. Uma outra pesquisa da Federação do Comércio revela que a data vai movimentar 242 milhões de reais no estado. É 63% a mais que o Dia das Crianças do ano passado. E a Dona FIFA já reservou um dinheirinho para o presente da criançada. Para minha nenê, a boneca, para o meu netinho, o carrinho, e assim vai, depois vai roupinha. Desde o último domingo, um suposto golpe envolvendo um projeto social em Santa Catarina está entre os assuntos mais comentados do Twitter. Intitulada Marmita Gate pelos internautas, a possível fraude foi denunciada ao Ministério Público do Estado, que pediu a instauração de um inquérito à Polícia Civil catarinense para investigar o caso como estelionato. A história envolve 2 perfis, Duda Poleza e Tainara Mota, que se apresentam como coordenadoras do projeto social Alimentando Necessidades, que supostamente realiza doações de marmitas para pessoas em situação de rua na cidade de Blumenau, em Santa Catarina. As duas já viralizaram algumas vezes na rede social, tanto em suas páginas pessoais quanto na página do tal projeto. A primeira foi quando distribuíram balas para que os beneficiados do projeto as vendessem e pudessem ficar com o dinheiro. Também foram assunto em outras ocasiões por tweets que iam desde denúncias de assédio contra supostos doadores, carne estragada para doação e até relato de estupro. Além disso, uma das fotos publicadas no perfil no ano passado chamou a atenção. Nela eram distribuídas as marmitas para as pessoas com necessidade. E foi tirada na frente do restaurante do padrasto da Duda, que vende marmitas na cidade de Pomerode, ao lado de Blumenau. Só que, no caso, ele é ex-padrasto e não tem contato nenhum com ela. No último final de semana, internautas passaram a desconfiar do projeto, apontando que as fotos publicadas são todas de marmitas em produção e não do momento da entrega. Sem contar na desconfiança da própria existência de Tainara, já que seu perfil nunca compartilha informações pessoais ou publica fotos. Os internautas acusam as criadoras de não realizar prestação de contas transparente. Com as acusações, o perfil do projeto anunciou uma live no Instagram, que seria realizada dia 26 de setembro, com a publicação de vídeos, um de cada coordenadora, separadamente. Só que o de Tainara foi apagado da conta, pois apontaram que seria a Duda usando filtros do Instagram no rosto e peruca.
No dia da live, apenas com a presença de Duda, foi anunciado o fim do projeto e a doação de todo o valor arrecadado, sem dar explicações sobre a presença de Tainara. Agora, os perfis no Twitter e Instagram estão bloqueados. O Ministério Público de Santa Catarina e a Polícia Civil informaram nesta quarta-feira que iniciaram as investigações para apurar o suposto golpe que pede doações via Pix para aquisição de marmitas para pessoas necessitadas. Segundo a polícia, ainda não há estimativas do total de pessoas lesadas. Em entrevista a um jornal do município Blumenau, Duda afirmou que nunca escondeu nada. Já Tainara ainda não se manifestou. A Casa Branca anunciou nesta quarta-feira que grandes corporações de alimentos, incluindo uma gigante do fast food, se comprometeram a investir bilhões de dólares em uma estratégia nacional para acabar com a fome e a obesidade nos Estados Unidos. Cruzada contra a fome e a obesidade. O compromisso do setor privado foi revelado durante a conferência Fome, Nutrição e Saúde. O evento reuniu líderes governamentais, acadêmicos e ativistas com o objetivo de acabar com a fome e reduzir as doenças relacionadas à dieta no país até 2030. O governo do presidente Joe Biden classificou a reunião como a primeira grande cúpula da Casa Branca sobre alimentos desde que Richard Nixon assumiu o cargo há mais de meio século. De acordo com as últimas estatísticas do governo, quase 42% dos adultos americanos são tecnicamente obesos e cerca de 10% das famílias americanas têm insegurança alimentar. As autoridades disseram à imprensa que os 8 bilhões de dólares prometidos pelos setores público e privado incluem contribuições de mais de 100 organizações, desde hospitais a empresas de tecnologia e atores da indústria de alimentos, como a gigante do fast food, Burger King. A União Europeia endureceu as sanções impostas sobre a Rússia nesta quarta-feira após a polêmica decisão do referendo que apontou que os moradores das regiões decidiram de forma praticamente unânime serem parte do território russo. Com o início do treinamento militar de reservista, o movimento nas fronteiras de países vizinhos à Rússia aumentou nas últimas horas. Por outro lado, autoridades de regiões separatistas ucranianas pediram ao governo russo para fazerem parte do país. O presidente russo Vladimir Putin agradeceu a participação das regiões na votação e disse que a Rússia tem a missão de salvar essas populações. Na sexta-feira, Putin deve anunciar formalmente sua intenção de anexar à Rússia as regiões de Donetsk, Luhansk, Kherson e Zaporizhia, durante seu discurso no parlamento. Desde o anúncio da criação dos referendos, a votação foi criticada pela Ucrânia e pelos países do Ocidente, que acusaram a prática de ser uma fraude e ser realizada apenas para garantir a tomada dos territórios. Apesar de obter o apoio popular pela questionável resposta dos referendos, a Rússia não controla totalmente nenhuma das 4 regiões. Além disso, há muitos relatos de civis sendo forçados a votar sob mira de armas. Segundo os moradores, durante a realização dos referendos, as autoridades russas batiam na porta das casas e entregavam uma cédula às pessoas, dizendo o que elas deveriam fazer sob a mira de uma arma. Nesta quarta-feira, diversos reservistas russos foram levados para bases militares para realizarem treinamentos de guerra. Segundo o comunicado do governo do país, esses treinamentos ocorrem em Rostov, na fronteira com a Ucrânia, na Crimeia, região tomada da Ucrânia em 2014, e também na fronteira com a Polônia e a Lituânia. Enquanto alguns são levados para o treinamento, mais de 194 mil homens em idade para servir as Forças Armadas fugiram da Rússia desde a semana passada, na maioria das vezes pelas rodovias do país, que fazem ligação com países vizinhos, como a Geórgia e a Finlândia. Filas quilométricas de carros foram formadas. O engarrafamento na fronteira entre a Geórgia e a Rússia se estendeu por cerca de 15 quilômetros nesta terça-feira. Pessoas de várias regiões russas podem ser vistas chegando à fronteira montanhosa na Geórgia. Esse rapaz, chamado Nikita, veio de São Petersburgo. Ele disse que decidiu deixar a Rússia depois de receber um aviso prévio. Eu não tinha servido no exército, mas recebi um aviso de convocação para verificar meus documentos. Primeiro estávamos dirigindo de carro. Depois percebemos que levaríamos uma semana ou mais para chegar. Daí abandonamos o automóvel e seguimos a pé. Andamos por cerca de 24 horas, o que foi difícil. Voluntários podem ser vistos distribuindo comida e bebida de graça para viajantes cansados da longa jornada. O Ministério do Interior da Geórgia disse que mais de 53 mil russos entraram no país desde a semana passada. Grandes filas também foram registradas na fronteira com o Cazaquistão.
O país já declarou que vai acolher os russos fugindo da guerra. Funcionários do Ministério do Interior do país disseram que o território já recebeu mais de 98 mil russos. Em represália aos referendos e ameaças nucleares, a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, propôs um novo pacote de sanções à Rússia, projetado para fazer o Kremlin pagar pelo conflito na Ucrânia. Não aceitamos os falsos referendos nem qualquer tipo de anexação na Ucrânia. E estamos determinados a fazer com que o Kremlin pague por mais essa escalada, disse von der Leyen a repórteres em Bruxelas. O pacote de sanções inclui mais proibições de importação de produtos russos, que devem privar Moscou de mais de 7 bilhões de euros em receitas, e mais proibições de exportações utilizadas pelos militares, como itens de tecnologia, itens de aviação, componentes eletrônicos e substâncias químicas. Além disso, o pacote de sanções estabelecerá a base legal para um teto do preço do petróleo e proibirá os cidadãos da União Europeia de se sentarem em órgãos de governo de empresas estatais russas. Depois de causar mortes e estragos durante sua passagem por Cuba, o furacão Ian tocou o solo do estado americano da Flórida. Autoridades confirmaram o naufrágio de um navio com migrantes cubanos devido ao mau tempo que deixou Havana às escuras e forçou o fechamento da ponte Sunshine Skyway na região de Tampa Bay. O furacão Ian tocou o solo nesta quarta-feira no oeste da Flórida como uma tempestade de categoria 4 em uma escala de 5. A informação foi confirmada pelo Centro Nacional de Furacões dos Estados Unidos. Descrito como extremamente perigoso, com ventos de até 240 km por hora, o fenômeno já provocava condições catastróficas no estado americano. A aproximação da tempestade trouxe fortes vendavais, ondas e inundações, forçando até mesmo o fechamento da ponte Sunshine Skyway na região de Tampa Bay. No Twitter, a patrulha de Miami informou o desaparecimento de 23 pessoas após um barco que transportava migrantes cubanos naufragar devido ao mau tempo. A passagem do furacão por Cuba deixou o país no escuro, com um apagão generalizado ao danificar a rede de energia elétrica, além de derrubar árvores e provocar outros danos. Moradores de Havana recorreram a lanternas e faróis de carros e motos para iluminar a capital cubana. E a seguir você vai ver que falta medicamento básico em mais da metade das farmácias brasileiras. E ainda, irmão André, fundador da Portas Abertas, já está com o senhor. Uma pesquisa realizada pela Confederação Nacional dos Municípios mostrou que mais da metade das farmácias brasileiras enfrentam falta de medicamentos básicos. O levantamento consultou 3.178 municípios, que representam 57,1% do total de cidades do Brasil. Os fármacos que mais estão em falta são antibióticos, em 89,4% das cidades, e medicamentos para transtornos respiratórios, representando 55,2% do total de municípios que participaram da pesquisa. A escassez de medicamentos para o sistema nervoso chega a 41,9% em componentes básicos. Já para componentes especializados, a falta bate 41,7% dos lugares pesquisados. Os antihipertensivos com componentes básicos somam 40,5%. Para o controle da diabetes, a falta é um pouco menor, com 33,4% dos municípios que responderam à pesquisa. Além disso, 23,7% dos participantes da pesquisa dizem que faltam outros medicamentos. A CNN afirma se preocupar com a situação atual, pois a população pode ser afetada no controle da diabetes, por exemplo, e quadros infecciosos tratados com antibióticos leves, que podem ser tratados em casa, podem levar ao aumento de internações hospitalares. O Relatório Mundial de Saúde Mental da Organização Mundial da Saúde, publicado em junho passado, mostrou que cerca de 1 bilhão de pessoas enfrentavam algum transtorno mental em 2019. E 15% dos adultos em idade ativa sofriam com esse tipo de problema. Segundo a entidade, 12 bilhões de dias de trabalho são perdidos anualmente devido à depressão e ansiedade, custando à economia global quase $1 trilhão. Por isso, a OMS indicou ações concretas para enfrentar os riscos à saúde mental, como a diminuição da carga de trabalho,
controle de comportamentos negativos e até o tratamento dos chefes, para que desenvolvam a capacidade de evitar ambientes estressantes e saibam lidar com problemas dos gêneros nas equipes. A organização também incentiva a realização de atividades físicas baseadas no lazer, como aulas de ginástica, caminhada ou yoga, disponíveis no local de trabalho. O bem-estar do indivíduo é motivo suficiente para agir, mas a saúde mental precária também pode ter um impacto debilitante no desempenho e na produtividade de uma pessoa. Essas novas diretrizes podem ajudar a prevenir situações e culturas de trabalho negativas e oferecer proteção e apoio à saúde mental, muito necessários para os trabalhadores. O novo RG começou a ser emitido em mais um estado. Goiás entrou na lista junto com Acre e Rio Grande do Sul. Por enquanto, apenas as populações desses 3 estados têm acesso à nova carteira de identidade nacional. A repórter Maria Clara Leite tem mais informações. O novo documento que vai substituir o Registro Geral, o RG, começou a ser emitido em julho no Rio Grande do Sul, em agosto no Acre e agora passa a ser emitido também em Goiás. Por lá, o primeiro município a entregar o novo RG foi Cavalcante, na Chapada dos Veadeiros, seguido pela capital Goiânia. A principal mudança da SIM, a Carteira Nacional de Identificação, é que agora ela tem um único número de identificação, que é o CPF, o Cadastro de Pessoas Físicas. O novo documento tem modelos físicos e também a versão digital, que pode ser obtida gratuitamente por meio do aplicativo gov.br. O novo RG serve também como documento de viagem, porque possui um código chamado MRZ, que é o mesmo usado em passaportes. Só que, segundo o Ministério da Economia, por enquanto, as novas identidades só serão emitidas para os cidadãos que estiverem com as informações do CPF atualizadas. Portanto, quem tiver alguma pendência precisa fazer as atualizações necessárias no site da Receita Federal. As próximas unidades federativas a receber o documento, segundo informações do governo, deverão ser Distrito Federal, Minas Gerais e Paraná. Agora, sobre os outros estados, ainda não há previsão sobre o início da emissão da nova SIM, a Carteira Nacional de Identificação. A cidade de Dourados, no Mato Grosso do Sul, recebe disputas de boccia e vôlei adaptado dos Jogos da Melhor Idade. Dourados está recebendo competidores de todo o estado para os Jogos da Melhor Idade de Mato Grosso do Sul. A competição é disputada nas modalidades de voleibol adaptado e bocha, para atletas com 60 anos ou mais. A realização é da Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul, a Fundesporte, e da Prefeitura de Dourados, com apoio do Clube Indaiá. Há alguns anos aí, esses jogos não existiam e está existindo agora. E assim, mudou muito a vida desses nossos idosos que ficavam só em casa, cuidando de netos, cuidando de filho ainda. E depois desses jogos para cá, eles pensaram e viram que eles podem cuidar deles mesmos praticando esporte, mantendo a vida mais saudável. Nesta edição, os jogos contam com delegações de 22 municípios, além da cidade anfitriã, Dourados, que chega nos jogos com 22 atletas, 2 técnicos e 1 médico. São aproximadamente 480 participantes, entre atletas, técnicos e profissionais da saúde. Para os jogos acontecerem, cada equipe tem que trazer um profissional da saúde, seja médico, enfermeiro, fisioterapeuta. E fora isso, nós estamos sediando os jogos, tem que ter um na cada quadra e lá na cancha de bocha também tem que ter um profissional da saúde. E ambulância, tanto Qualisalva quanto municipal, também tem que estar à disposição. Por se tratar de jogos para a melhor idade, algumas mudanças foram necessárias para precauções e cuidados com os atletas. Algumas adaptações já por conta da idade, Então, o voleibol adaptado, você não pode saltar para atacar nas 3 posições da frente perto da rede. Você pode bloquear, você pode agarrar a bola, Você pode agarrar a bola para manter o equilíbrio, porque às vezes a bola vem muito forte para o idoso por conta de lateralidade, reflexo, ele pode ter a possibilidade de agarrar a bola. Essas são as adaptações, são poucas. O feminino, as meninas podem sacar 1 metro dentro da quadra. O masculino não, é normal. Fora isso, são regras normais do voleibol tradicional.
Quando se fala em saúde, o esporte faz bem até para aqueles que de alguma forma sofrem com problemas que vão além da forma física. Eu tenho problema de saúde, principalmente tomo remédio para dormir. Aí eu praticando esses esportes, para mim fico bem melhor. E em consequência disso, eu comecei a fazer musculação também para ter mais habilidade e tal. Então eu faço física praticamente 6 dias por semana. Pércio veio com a delegação de Jardim e já é veterano nas competições. O cuidado com a saúde, rever amigos e fazer novas amizades são pontos positivos em fazer parte da competição. Estou na minha 3ª edição. Eu participo do vôlei adaptado e da corrida de 100 metros. Né? Já fui campeão, né? E eu estou sempre estimulando as pessoas a participarem, que eu acho muito interessante. É uma vida saudável, regada, a pessoa tem que ter os cuidados, precisa melhorar dia a dia, né? E buscar uma integração legal. Hoje eu tenho amigo em todas as cidades do estado, cara. Eu chego aí, é aquela alegria, aquela felicidade, então é uma coisa muito gratificante. Mas não se engane, a amizade vale muito, mas cada coisa no seu lugar. As amizades em primeiro lugar, né? Agora, isso é fora da quadra. A hora que entrar dentro da quadra, aí quem puder mais chora menos. É a lei da competição, né? Jogo é jogo, treino é treino. Jogo é jogo, treino é treino. Vamos pra luta. Os jogos de bocha estão sendo disputados na cancha do CTG, Centro de Tradições Gaúchas. O voleibol adaptado nas quadras da Escola Menodora, Ginásio Municipal Ulisses Guimarães e Centro Educacional Ceeja. Todos os dias entre as 7h30 e 11 horas e das 13h30 às 17h. A entrada é gratuita em todos os locais. Chegou a hora da contagem regressiva para a Copa do Mundo. Falta pouco, 53 dias. No Boletim Esquenta Qatar de hoje, Leonardo Félix fala sobre a seleção da Dinamarca, uma das possíveis surpresas da competição. Olá pessoal, este é o Esquenta Qatar 2022, que traz informações e curiosidades da Copa do Mundo aqui na nossa programação. Chegou a hora de falarmos da seleção da Dinamarca. A Dinamarca é a única representante dos países nórdicos na Copa de 2022 e pode surpreender no Mundial. A seleção chega com moral ao Qatar, depois de realizar grande campanha na última Eurocopa, quando alcançou as semifinais. Nas eliminatórias europeias foi a segunda classificada para a Copa. E no Qatar, a Dinamarca tem na defesa seu ponto mais forte, graças ao goleiro Schmeichel, do Leicester, e o zagueiro Kier, do Milan. No entanto, as atenções estarão voltadas para o meia Eriksen, recém-contratado pelo Manchester United, que voltou a ser convocado no início de 2022, depois de sofrer uma parada cardíaca em campo na Euro do ano passado. A Dinamarca está no grupo D, com a França, Tunísia e a Austrália. É isso aí, faltam 53 dias para a Copa do Mundo Qatar 2022. Foi promovido para a glória eterna aos 94 anos. O missionário Anne van der Bijl, o irmão André, como é popularmente chamado. Ele foi fundador da Portas Abertas, o mais antigo ministério internacional em favor dos cristãos perseguidos. Conhecido como contrabandista de Deus por entregar Bíblias clandestinamente na União Soviética, ele ouviu o chamado de Deus para apoiar os cristãos perseguidos. Seu trabalho com essa parte específica da igreja começou em 1955, quando embarcou em uma viagem com uma delegação holandesa ao Festival Mundial da Juventude Comunista na Polônia, onde descobriu uma igreja cristã que precisava de Bíblias. Vendo a necessidade daquele povo, ele distribuiu uma mala cheia de literatura cristã. Sua autobiografia, O Contrabandista de Deus, é um best-seller internacional que, desde 1967, já vendeu mais de 10 milhões de cópias em mais de 40 idiomas. Estima-se que ele tenha visitado 125 países e percorrido mais de 1 milhão de milhas em suas viagens para pregar o Evangelho. Sua amizade e amor a Deus
o levaram a reuniões privadas com líderes de vários grupos fundamentalistas. Em 2004, irmão André escreveu o livro Força da Luz, que conta a história da obra de Deus no meio do fogo cruzado no Oriente Médio. O projeto Portas Abertas, de sua fundação, comemorou 67 anos de ministério este ano e hoje trabalha em mais de 60 países. A missão conta com mais de 1.400 colaboradores globalmente, com o propósito de apoiar e fortalecer cristãos perseguidos e igrejas em países onde há perseguição. Irmão André sempre dizia: nossa missão se chama Portas Abertas, porque acreditamos que todas as portas estão abertas em todo o tempo e qualquer lugar. Eu, literalmente, acredito que toda porta está aberta para ir e pregar o Evangelho, desde que você esteja disposto a ir e não esteja preocupado em voltar. Ele foi casado por 59 anos com Corey, que faleceu em 23 de janeiro de 2018. Irmão André deixa 5 filhos e 11 netos. E o Jornal das 22 termina aqui. Obrigada pela sua companhia, um ótimo fim de noite para você e até amanhã. Boa noite, fique na paz.